Olá a todos. Nós, estudantes da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, orientados pelo professor Rafael Ribeiro Silva, da turma de Ética e Sustentabilidade, apresentaremos a seguir um estudo sobre ética e impactos ambientais, no qual, dentro do nosso tema, utilizaremos abordagens filosóficas de Kant e do utilitarismo. Em primeiro plano, para analisar a ética e o impacto ambiental, é relevante abordar como se dá a relação do homem com a natureza, principalmente o não entendimento da relevância das questões socioambientais. A falta de sensibilidade humana aos problemas ambientais decorre principalmente de uma visão histórica que opõe os seres humanos à natureza. A ética antropocêntrica foi criada e consolidada a partir das ideias de pensadores que viveram entre os séculos XV e XVIII e que viu na natureza um mero objeto de estudo, passível de intervenção e subordinação aos interesses humanos. A ciência cartesiana, objetiva e dualista, foi a responsável pela legitimação do sentimento de dominação da natureza pelos humanos, por tratar de seus objetos de estudo com uma perspectiva externa e distante. O ser humano, para estudar a natureza, não pode mais fazer parte dela. Dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou o nosso papel de exportadores da natureza. Para investigar e intervir na natureza, o homem se põe fora dela, como sujeito à parte. A natureza é objetificada, o que implica, além de uma relação de domínio e de posse, um sentimento de afastamento dos seres humanos dela. A tradição ocidental, especialmente a hebraica e a grega, trata os seres humanos como o centro do universo moral, e nessas sociedades desenvolveu-se a ideia de que o mundo natural existe para o benefício próprio. No entanto, não exclui totalmente o cuidado com a natureza, mas geralmente o associa ao nosso bem-estar. Nós temos impactado o ambiente desde antes do advento da agricultura. Os hominídeos, incluindo as espécies que nos antecederam, alteram a natureza desde que começaram a caminhar pela Terra. Inclusive, por vezes a história humana se confunde com a degradação da natureza, a exemplo da história do nosso país, divididas em ciclos econômicos. São eles os ciclos do pau-brasil, do ouro, da cana-de-açúcar, do café, além da indústria e seus impactos, até as atividades mais recentes, sendo a poluição a marca registrada da passagem de domínio humano no planeta. Dessa maneira, a origem da crise socioambiental atual pode ser entendida a partir da ruptura do ser humano com a natureza e o subsequente estabelecimento de uma ética antropocêntrica que se assenta na ideia de que os interesses e propósitos humanos têm maior importância sobre os de qualquer outra espécie viva. Assim, a ética antropocêntrica, preocupada somente com os interesses humanos, não será capaz de resolver a questão dos impactos ambientais, sendo necessário pensar em uma abordagem ética diferente. Torna-se evidente, portanto, que o dilema da relação homem-natureza continua por centenas de anos sendo objeto de estudo de diversas abordagens filosóficas, dentre elas a kantiana e a utilitarista, que serão abordadas nessa apresentação. Em Kant, o imperativo categórico aponta para a valorização da universalidade das ações, bem como da utilização dos seres e da natureza não somente como meio, mas como fins em si, donos de qualidades intrínsecas e únicas. Por sua vez, o viés utilitarista abordado, aliado ao ideal ecológico, nos dirá que uma boa ação será aquela cujos resultados envolvam a maximização da felicidade e a diminuição do sofrimento dos indivíduos envolvidos nela. Ambas apontam para uma mudança de paradigma ético, com suas peculiaridades, mas que se assemelham sobretudo ao pensar a respeito dos resultados das ações humanas sobre o restante do mundo natural e ao longo do tempo. Quais os limites da atuação do homem em relação à natureza? Irei iniciar explicando dois termos consideráveis. Quando nos referimos a impactos inevitáveis, são aqueles que precisam ocorrer, sem os quais o objetivo de acesso não poderia ser atingido, ou se pratica o impacto ou não se acessa o recurso.
Como exemplo, temos que para retirar um mineral, precisa-se retirar a cobertura do solo. Movimentar a terra sem derrubar a árvore não se pode construir a residência ou a rodovia. Já os impactos necessários são aqueles praticados para atender uma necessidade social maior e inadiável do ser humano. Fazendo uma análise custo-benefício para melhor entendimento de todos, o benefício social de uso do recurso natural é superior ao custo do impacto ambiental, que é aceito pelo e para o homem. Por exemplo, o benefício social de utilização de um mineral para a construção de um equipamento de tratamento de saúde é maior do que o custo do impacto ambiental praticado. Há uma justificativa ética para a prática do impacto. É a sociedade que decide o que é necessário. O indivíduo, ele toma as decisões que são essenciais à sua relação com a natureza e por ela se responsabiliza. É a sociedade que, de forma participativa e democrática, como manda a Constituição, opina previamente sobre os estudos de impacto ambiental e os relatórios de impacto ambiental. Uma vez autorizado pela sociedade e pelos órgãos por ela criados, há uma justificativa ética e legal para a realização do componente. Mas, infelizmente, por razões de interesses políticos, essa realidade está a um passo de desmoronar. Por se tratar de uma notícia muito recente, acredito que todos já tenham visto ao navegar nas redes sociais hashtags como licenciamento fica, PL 3729 não. Infelizmente, foi aprovado pela Câmara dos Deputados o projeto da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que é de uma irresponsabilidade histórica descomunal. Dispensado o licenciamento ambiental sob o pretexto de simplificar, agilizar a tramitação dos projetos, na verdade, retira a supervisão técnica do Estado, que é o responsável por reduzir riscos de futuros impactos ambientais. O licenciamento é a política ambiental que mais impacta diretamente nossas vidas, que só é lembrada quando nos falta ou falha. Nos anos 70, a abertura da rodovia transamazônica sem licenciamento e guardas ambientais causou a devastação da floresta amazônica, além da morte em massa de índios. E também não podemos esquecer que em janeiro de 2019, um licenciamento mal feito, sem fiscalização adequada, levou à morte de quase 300 pessoas em Brumadinho, após o rompimento de uma barragem de mineração. Aqui vemos a falta de sensibilidade humana aos problemas ambientais e que não existe limites na sua atuação à natureza. Com todas as informações fornecidas, nos faz necessário retornar à ética sugerida por Kant. Fazer o bem não por inclinação, mas sim governar-se livremente com a consciência do dever, ou seja, conservar o meio ambiente conforme o dever, e não apenas por dever regulamentar. Ao perceber o outro como um ser que tem iguais direitos e tem uma finalidade em si, admitimos que o outro é o motivo moral para o dever ser. E aí ocorre o que Kant defende como sendo o princípio da moralidade superior, fundamentada na dignidade e na solidariedade. Portanto, internalizar a ética kantiana possibilita que cada ser humano tome a si a responsabilidade pela qualidade ambiental. Não são apenas as leis ambientais que cuidarão do nosso planeta. Elas são necessárias, sim, mas se o ser humano não for governado pela autonomia, dever, liberdade e autoconvencimento em suas ações em prol do meio ambiente, a história continuará a degradar e só haverá ainda mais impactos ambientais. As tragédias ambientais no Vale do Rio Doce e a relação dos Krenax com a natureza numa perspectiva da ética kantiana. Uma das muitas críticas que se faz à moral kantiana é o fato de se referir e se destinar exclusivamente aos seres humanos e não à natureza como um todo. O fato de ter excluído os demais seres do âmbito das relações morais, ou por ser uma moral antropocêntrica. Porém, no século XVIII, a época de Kant, a questão ambiental não era uma preocupação e nem um problema filosófico propriamente dito, diferentemente dos dias atuais, nos quais há risco iminente de destruição do planeta em decorrência da ação humana. Será ilustrada a relação dos índios Krenax com a natureza no âmbito das relações morais. A mineração é uma atividade muito importante para o nosso cotidiano, mas deve-se atentar aos impactos relacionados. Temos recentemente duas tragédias ao longo do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, Mariana e Brumadinho. Naquela região estão os povos indígenas Krenak, que vivem à margem esquerda do Rio Doce,
no município de Resplendor, localizado a 440 quilômetros da capital do estado, Belo Horizonte. Um indígena muito famoso é Ailton Krenak, ambientalista, filósofo e escritor, doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que possui muitos livros escritos e define a relação do homem branco com a natureza como o mundo da mercadoria, onde visa o consumismo exacerbado dos recursos naturais, ocorrendo muitas vezes a agressão aos povos indígenas, sendo a biodiversidade relegada a segundo plano, em prol da exploração dos recursos naturais da terra. Vale a pena ressaltar a relação dos Krenaks com a natureza nessa fala de Shirley Krenak, uma líder da comunidade no site do Greenpeace. Para muita gente era só uma água que corria ali, mas para o meu povo era um Borum, era um Krenak, um irmão que tomava conta da nossa saúde, da nossa religião, da nossa cultura. E essa empresa maldita que é a Vale acabou o matando. O que mais me deixa triste é que meu povo, ao longo de muitos anos, vinha alertando a sociedade sobre as maldades que estavam sendo cometidas em nosso rio, o Atu, mas ninguém nos ouviu. É importante perceber nesta fala a relação dos Krenaks com o Rio Doce, o qual eles denominam o Atu. É espiritual e de afeto. Em relatos recentes, liderança Krenak descreve os danos ao Rio Doce decorrentes do rompimento da barragem de rejeitos da empresa Samarco como a morte de um parente. O rompimento de uma barragem e os rejeitos de lama tóxica significam não somente a impossibilidade da atividade de pesca entre os Krenak e o próprio abastecimento e acesso à água para a sua necessidade básica, mas igualmente um atentado ao seu patrimônio cultural e à relação espiritual e histórica mantida por eles com o rio. Os rios, as montanhas, por exemplo, para o povo Krenak, são vistos como seres sencientes. Nessa relação, não só o homem é visto como centro, mas também a natureza. Daí a necessidade de expandir a ética kantiana para a relação homem-natureza. Então, precisa incluir a natureza como modo em nosso âmbito das relações morais. Nesse caso, agir moralmente seria agir de acordo com o dever, e não de acordo com as inclinações. Nesse caso, o rio deve ser protegido, assim como a biodiversidade, a comunidade indígena, ao longo do Vale do Rio Doce, e não se deve destruir os recursos naturais. Deveria ser um imperativo categórico, para então ser universalizada sua máxima nesse exemplo, e tratar o rio como um fim em si mesmo. Se toda a população agisse segundo a abordagem kantiana, talvez muitas tragédias poderiam terem sido evitadas. Poderia haver uma maior relação de equilíbrio com a natureza sem inclinações para o fator econômico. Também uma ação individual contribuiria para melhorar o estado que se encontra o planeta. Por exemplo, no dia a dia, poderia mudar muito o atual cenário. Outro ponto a ser destacado é a relação das empresas a utilizarem técnicas obsoletas sem ter o devido cuidado com as águas, solo, ar, fauna, flora e com próprios seres humanos, agindo de acordo com as inclinações econômicas, onde os recursos naturais e as pessoas são um meio para se obter o lucro. Qualquer atividade humana é responsável por desencadear impactos no meio ambiente. Entretanto, algumas provocam impactos mais profundos e difíceis de serem contornados do que outras. Por isso, algumas atividades potencialmente nocivas para o meio ambiente devem ter seus projetos analisados de maneira cautelosa, com o objetivo de se conhecer os problemas que elas podem causar e para determinar se a atividade poderá ou não ser realizada. No Brasil, existe uma lei que é apresentada na Resolução CONAMA número 1, de 23 de janeiro de 1986, que estabeleceu que atividades que apresentam significativo potencial de degradação ou poluição dependerão da elaboração do estudo de impacto ambiental e apresentação do respectivo relatório de impacto ambiental para que ocorra seu licenciamento. Algumas das atividades que necessitam da elaboração desses documentos são criação de estradas, ferrovias e aeroportos, construção de barragens para fins hidrelétricos, extração de petróleo e de minérios e criação de aterros sanitários. Na listagem dessas atividades, não fica difícil entender a importância desses documentos. Veja bem, vamos utilizar a construção de uma barragem como exemplo. A construção dessa barragem pode gerar alagamentos e desmatamento, fazendo com que os animais silvestres tenham que se deslocar para outras áreas.
Visto isso, é muito importante que antes mesmo da criação dessa barragem, seja feito um cálculo para avaliar se os problemas vão ser maiores ou não que os benefícios. Essa lei nos faz lembrar da ética utilitarista. Segundo a ética utilitarista, ao estarmos diante de um problema, devemos calcular os prazeres e dores que serão causados pela ação, visando satisfazer a maioria envolvida. Vamos contextualizá-la melhor. Entre a preservação da natureza e prática agrícola, a sociedade escolhe o desmatamento e o uso das áreas de preservação permanente para a produção de alimentos, com a justificativa de fortalecer a agricultura familiar, de garantir a subsistência do homem no campo, de gerar valor ao agronegócio e de criar emprego, renda e desenvolvimento rural. O raciocínio utilitarista é desenvolvido de forma meticulosa, alcançando os seres humanos e toda a comunidade de forma subliminar. O que se vê, em regra, são projetos estruturais que desconsideram o valor do ambiente natural e pressionam os órgãos de licenciamento ambiental a encontrar, aplicar e justificar brechas legais de ordem social para suprimir vegetação, aterrar nascentes e canalizar rios e lagoas. Nesses casos, a justificativa de ordem política é sempre o favorecimento da comunidade, ou seja, a construção imaginária da felicidade coletiva. Dentro desse paradigma, legisladores e governadores induzem a comunidade a opinar, a responder e a escolher entre a preservação da natureza e o desenvolvimento social. Sopesando a escolha, segundo a filosofia utilitarista, a decisão deverá levar em conta a opção que maximiza a felicidade da comunidade e reduz o nível de dor e sofrimento. Todo impacto ambiental é prejudicial? Quando se fala em impacto ambiental, a maioria das pessoas imediatamente pensa em algo ruim. Entretanto, isso nem sempre é verdade, uma vez que o sistema ambiental brasileiro considera que a palavra impacto faz referência ao resultado das ações que podem modificar o ambiente, seja de maneira positiva ou negativa. Toda ação que compreende uma modificação no ambiente a fim de preservá-lo pode ser considerada de impacto positivo. Obras de revitalização, recuperação de matas, replantio de árvores, limpeza de rios e empreendimentos que criam espaços verdes em meio a grandes centros urbanos são alguns exemplos desse tipo de impacto ambiental. Para prevenir o excesso de modificações ambientais, a legislação ambiental brasileira determina algumas medidas que visam minimizar as consequências dos impactos negativos. As medidas mitigadoras são aquelas realizadas juntamente com a execução de ação. Construir uma casa utilizando produtos ecologicamente corretos, por exemplo. As medidas compensatórias, por sua vez, são adotadas quando não é possível minimizar o impacto ambiental diretamente na fonte causadora. Para compensar o dano causado, é realizado outro empreendimento que seja benéfico para o ambiente. É o caso do reflorestamento, que visa compensar as consequências do desmatamento. As minhas atividades diárias também provocam impactos ambientais? A resposta para essa pergunta é sim. Nossas atividades, mesmo que pequenas, causam impactos no planeta. O desperdício de água e a não separação do nosso lixo são atitudes comuns que podem contribuir, por exemplo, para o desabastecimento de água e para o aumento da poluição do planeta. Para reduzir nossos impactos negativos, podemos adotar algumas atitudes simples no nosso dia a dia, como, por exemplo, evitar o desperdício de água, reduzir o uso de automóveis, economizar energia elétrica, separar o lixo orgânico do reciclável, não jogar lixo no chão, não comprar animais silvestres e reduzir o consumismo. Todas essas ações visam cooperar com o equilíbrio e o bem-estar da sociedade, garantindo a sobrevivência. O desmatamento da floresta amazônica. Uma forma de analisar os impactos ambientais causados com a ética utilitarista. Escolhendo o desmatamento da floresta amazônica como um exemplo de impacto ambiental a ser trazido para a apresentação, podemos analisar-o com a ética utilitarista, mas de antemão precisamos estabelecer alguns eventos. O primeiro evento é que os danos causados pelas queimadas e desmatamentos na Amazônia são muito graves e comprometem o meio ambiente como um todo, incluindo a própria população. Com isso, gerando diversos impactos ambientais, como a destruição da vegetação, o fogo age diretamente destruindo espécies nativas, também deixando o solo improdutivo, gerando a deficiência de nutrientes no solo, e o aumento do efeito estufa e aquecimento global, com uma intensa liberação de dióxido de carbono, gerando para nós problemas respiratórios, com aumento de monóxido de carbono no ar, gerando doenças gravíssimas. Agora, precisamos estabelecer o segundo evento, que é o princípio do utilitarismo. Segundo a ética utilitarista, uma ação moralmente aceitável é aquela que proporciona maior felicidade para o maior número de indivíduos. Como eu posso entender isso? Nós temos aqui uma pergunta a ser respondida: como resolver um problema ético?
Nós temos também um exemplo muito famoso, que é o exemplo do bonde. Qual seria a ação moralmente correta, segundo o utilitarismo, que esse indivíduo aqui deveria tomar? Segundo o utilitarismo, esse indivíduo tem duas opções: mandar o bonde para cá e matar uma pessoa, ou mandar o bonde para cá e matar 5 pessoas. Segundo o utilitarismo, ele deve mandar o bonde para cá e matar apenas uma pessoa e gerar felicidade para 5 pessoas, e não o contrário, pois somente uma pessoa sairia feliz com a decisão dele. Para início de conversa, devemos primeiro listar algumas das causas que causam o desmatamento da floresta amazônica, como atividade pecuária, projeto de extração de madeira e mineração. Assim poderemos iniciar a análise. Se utilizarmos o princípio do utilitarismo, que diz que ao estarmos diante de um problema ético, devemos levar em consideração somente as consequências, os meios para chegar nesse resultado não importam, e a alegria da maioria dos envolvidos é o que importa, como no exemplo do bonde. No caso da floresta amazônica, para fazer uma análise ética, utilizando, os impactos ambientais causados não têm relevância, visto que fica difícil estabelecer uma ética que abrange a felicidade de organismos que não são organismos sencientes, como as plantas, bactérias e outros organismos que não possuem sistema nervoso complexo para que haja sensação de dor ou prazer, sendo assim imposta somente a felicidade obtida pela grande massa de organismos sencientes que se beneficiam com a pecuária, com a extração de madeira, com a mineração e etc., tornando os recursos naturais apenas um objeto de estudo para o homem. Nessa mesma lógica, não devemos criminalizar os impactos ambientais de magnitude irrelevante, como matar um mosquito, limpar um terreno para plantio de próprio sustento, controlar uma praga, dentre outros. Também é justificável ao ser humano não se preocupar com coisas mesquinhas, ou seja, também é justificável ao ser humano, segundo o utilitarismo, não se preocupar com a espécie de gafanhotos que vivia naquela área que ele foi limpar no terreno para fazer um plantio de sustento próprio. Considerações socioeconômicas do impacto ambiental. Como podemos ver no nosso dia a dia, a maioria da matéria-prima utilizada é extraída da natureza. Com isso, ocorrem alguns danos, pois toda ação tem consequências. Para as empresas não só extrair e danificar de uma maneira desenfreada, existem órgãos responsáveis para não prejudicar a natureza e gerações futuras. Por exemplo, a ação antrópica, que é a ação humana na natureza, podemos ver como foi alterada, com construções de vias e removendo vegetação ali existente. Podemos ver isso via satélite se pegarmos o mapa atual e de 10 anos atrás. Existe um termo chamado dano zero, é a inexistência de dano sob o ponto de vista econômico, social e ético, que é a ausência de dano, ou então, se existe benefício para a sociedade que é maior ou igual ao impacto ambiental, que lembra o pensamento utilitarista, onde, dependente das consequências, o que vale é o prazer da maioria, isso é inevitável a maneira que precisamos para acessar a natureza. Por exemplo, para construir uma rodovia é preciso derrubar árvores. Precisamos ter mais cuidado com a natureza, já que é dela que vem a maioria dos recursos para a nossa sobrevivência. O Estado, por exemplo, ganha no mínimo 0,5% do valor investido para a exploração da área. Uma maneira de compensação é a implantação de árvores em outros locais, como o exemplo de Curitiba, que pegaram uma cratera de pedreira e transformou em um espaço cultural, para não sofrerem grandes danos. As empresas investem em custos adicionais para se acontecer grandes tragédias, tendo com isso evitar prejuízos futuros, como a perda de imagem e relacionamento. Conclusão. Podemos concluir que a relação do homem à natureza vem desde o seu surgimento, pois para sua sobrevivência é necessário os recursos naturais. Como já falado, a ciência cartesiana foi grande responsável para ter posse judicialmente sobre as terras. O ser humano não se vê mais como parte dela, e sim fora, como a natureza fosse apenas propriedade. Podemos ver como a maneira utilitarista e kantiana vê a natureza de maneiras diferentes, enquanto a utilitarista vê a natureza apenas como objeto e maneira de exploração para o bem maior. Para Kant, deve perguntar-se: seria saudável para a sociedade se todos fizessem isso que eu estou prestes a fazer? Se a resposta for não, não deveria ser feito. Conseguimos perceber que o impacto
Da mesma forma que é necessário e inevitável, as sociedades não têm consciência em respeitar a natureza, apenas extrair seus recursos, como já dito. A ética kantiana diz para conservar o meio ambiente conforme o dever, assim conscientizando a população a tomar a responsabilidade pelas suas atitudes com o meio ambiente, e não apenas seguindo as leis. E se não mudar as atitudes, os impactos só irão piorar, e assim degradando o meio ambiente e aumentando os impactos ambientais negativos. Pode-se observar como o homem participou do impacto ambiental. Para a sobrevivência e ganho de dinheiro, usam os recursos naturais sem ter o cuidado por ela, só pensando em maximizar sua fortuna e expandir comércio e empresas sem visar o futuro da natureza, tendo um pensamento utilitarista. O termo impacto ambiental não significa só algo ruim. Existem ações humanas que impactam de forma positiva e que ajudam o meio ambiente a se recuperar das más ações feitas pelo homem. Contudo, de depender da realização das medidas que a legislação ambiental brasileira determina, é importante ter a consciência e o senso comum de cada um fazer sua parte para o planeta não sofra modificações negativas e irreversíveis no futuro. Nossas atividades causam impacto no planeta, como diz Kant. Os seus atos vão definir se será um impacto positivo ou negativo. É preciso sempre ter consciência da preservação e evitar atitudes que prejudicam o meio ambiente. Só assim é possível cooperar para o bom equilíbrio entre o bem-estar e a conservação da natureza. A economia é muito influenciada pela natureza, pois a maior parte das obras-primas vem dela. Se o desmatamento continuar sem uma reposição, a obra-prima acaba e assim afetando a indústria. Por isso, temos que ter cuidado com os impactos causados pelo homem. O governo, apesar das leis, não fiscaliza as retiradas e assim só se importa com agora, esquecendo das gerações futuras, tendo apenas um pensamento utilitarista. Após as abordagens feitas em nossas apresentações, chegamos à conclusão que entre o homem e a natureza existem diversas lacunas não preenchidas e que precisam, mais do que nunca, serem corrigidas, para que não apenas nós, mas também as nossas futuras gerações possam viver em um ambiente positivo. Com isso, espero que todos tenham gostado das nossas reflexões e até uma próxima.